Atenção, se gostas de histórias de empoderamento e justiça poética, clica no botão de gosto agora mesmo e subscreve o nosso canal. Queremos saber se este tipo de vingança épica te parece justa. Deixa-nos a tua opinião nos comentários e partilha este vídeo com alguém que precise de ver como se reclama o poder. O erro fatal. Um homem no auge do seu jogo, com um mundo de riqueza ao alcance dos seus dedos, decide presentear a sua jovem amante com um fim de semana de luxo sem paralelo. Reserva a suíte presidencial do Grande Palácio de Belém, o hotel de 5 estrelas mais exclusivo da cidade, um monumento ao dinheiro antigo e ao poder. Ele pensou que tinha tudo planeado, uma escapadela perfeita, um segredo guardado em segurança dentro de paredes insonorizadas. Estava convencido de que a sua tranquila e dócil esposa, uma mulher que ele via pouco mais do que como um belo adorno para o seu lar, jamais suspeitaria de nada. Mas cometeu um erro fatal, um erro de cálculo colossal. Escolheu o hotel errado. Caminhou para os braços da sua amante para um fim de semana de pecado, sem se aperceber de que caminhava diretamente para o coração do reino da sua esposa e direto para a sua própria e espetacular ruína. A confiança do titã financeiro. Ricardo Azevedo ajustou o nó da sua gravata de seda, o seu reflexo a devolver-lhe o olhar do polido obsidiana da janela do seu escritório de canto. 45 andares mais abaixo, a cidade estendia-se como um circuito, uma complexa rede de poder e dinheiro que ele, Ricardo Azevedo, diretor sênior da Azevedo On Capitais, tinha dominado. Era um rei a examinar o seu domínio. O seu fato era feito à medida em Londres. O relógio no seu pulso era um Patek Philippe Nautilus, e o carro que o esperava embaixo era um Rolls-Royce Ghost, azul meia-noite. Estas não eram apenas posses. Eram afirmações do seu sucesso, testamentos da sua ascensão implacável pela escada corporativa. A sua vida era uma obra de arte meticulosamente curada. A sua cobertura na Avenida da Liberdade tinha sido revista em revistas de arquitetura. Os seus 2 filhos estavam matriculados nos colégios privados mais exclusivos que o dinheiro podia comprar. E depois estava a sua esposa, Virgínia, bela, elegante, de boa família, embora ele considerasse sempre em privado que era dinheiro antigo, pobreza nova. Ela era a esposa corporativa perfeita. Gerenciava a casa com silenciosa eficiência, organizava jantares impecáveis e nunca questionava as suas longas noites no escritório. Durante 15 anos tinha sido uma parte constante, previsível e, para ser honesto consigo mesmo, bastante aborrecida da sua vida perfeita. Ele via-a como um ativo valioso, como uma ação de primeira classe que pagava dividendos confiáveis, embora pouco emocionantes. Um toque discreto na porta de mogno tirou-o do seu devaneio. «Entre!» disse com voz suave e dominante. A porta abriu-se para revelar Sara Mendes. Tinha 26 anos, com olhos cor de uísque e uma juba loira-mel que caía sobre os seus ombros. Era analista júnior no departamento de fusões e aquisições, suficientemente esperta para ser interessante, mas não tão ambiciosa que fosse uma ameaça. Ela era, em todos os sentidos, a antítese de Virgínia. Onde Virgínia era elegância clássica e reserva tranquila, Sara era vibrante, exigente e fascinantemente transparente na sua admiração pelo poder e riqueza dele. Ela fechou a porta suavemente atrás de si, um sorriso brincalhão nos seus lábios. «Tudo pronto para este fim de semana, chefe?» ronronou, encostando-se à sua secretária. O aroma do seu perfume caro, um presente dele, encheu o ar. «Tudo está disposto na perfeição», disse Ricardo, um sorriso de autossatisfação a adornar os seus lábios.
Caminhou na direção dela, pondo as suas mãos na cintura dela. A suíte presidencial no grande palácio de Belém, champanhe gelado, uma reserva para jantar privada no restaurante Aurora, e um fim de semana onde o teu único trabalho é desfrutar. Os olhos de Sara arregalaram-se. O grande palácio de Belém, Ricardo. Aquele lugar é lendário. Pensei que era impossível conseguir uma suíte lá com tão pouca antecedência. Para a maioria das pessoas, disse, a desfrutar do olhar de espanto no rosto dela. Mas o nome Azevedo ainda abre portas, querida. Fiz um telefonema ao concierge. Mencionei uma possível conta corporativa e praticamente estenderam o tapete vermelho. Sentiu uma onda familiar de orgulho. Este era o seu poder, a capacidade de dobrar o mundo à sua vontade com um único telefonema. Ele tinha dito a Virgínia que voava para Zurique para uma conferência bancária de emergência. Era a mentira perfeita, plausível, importante e que exigia que ele estivesse completamente incomunicável. Até tinha feito a mala com relatórios financeiros falsos, uma peça de teatro que achou divertida. Virgínia tinha-lhe feito a mala, como sempre fazia, a sua expressão plácida e sem questionar. Até lhe tinha lembrado de tomar a sua medicação para a tensão arterial. A ironia era deliciosa. E a Virgínia? Perguntou Sara, a sua voz um sussurro suave, um indício de insegurança a toldar as suas feições. Ricardo fez um gesto de desdém. Ela pensa que estarei a negociar com banqueiros suíços o fim de semana inteiro. Provavelmente estará a planear a sua agenda para a gala de beneficência, ou a discutir arranjos florais com o jardineiro. O mundo dela é pequeno, contido. Ela não suspeitaria de nada. Ele realmente acreditava nisso. Virgínia vivia numa gaiola dourada que ele tinha construído para ela. Ela tinha as suas instituições de caridade, os seus almoços, o seu clube de leitura com outras esposas da sociedade. Ele financiava tudo, claro, proporcionando-lhe uma generosa mesada que a mantinha confortável e, presumia ele, contente. Tinha-se convencido de que a falta de ambição dela era um sinal da sua satisfação, não um sinal de algo oculto. Ela era uma relíquia, uma mulher bonita de uma era passada, que não entendia o sangue e o suor da ambição moderna. Não fazia ideia de como funcionava o mundo real, o mundo que ele dominava. Bem, suspirou Sara, a relaxar no abraço dele. Eu quero-te só para mim. Assim será, prometeu ele, beijando-a profundamente. A emoção do ilícito, a pura audácia, era inebriante. Ele era Ricardo Azevedo. Ele fazia as regras. Este fim de semana não era apenas prazer, era uma celebração do seu próprio estatuto intocável. Ele levava a sua amante ao hotel mais opulento da cidade, um lugar sinônimo da elite estabelecida, e fazia o mesmo debaixo do nariz da sua esposa. A pura arrogância do ato era metade da diversão. Enquanto abraçava Sara, a imagem de Virgínia a dobrar tranquilamente as suas camisas e a colocá-las na sua mala passou pela sua mente. Sentiu uma pontada fugaz, quase imperceptível, de algo que não era culpa, mas uma vaga inquietação. Descartou-a no instante. Era apenas o último vestígio de uma consciência convencional, e já não lhe servia. O coração do reino de luxo. O Rolls-Royce Ghost deslizou até parar em silêncio sob a elaborada marquise de ferro, forjado e vidro do grande palácio de Belém. Um porteiro, vestido com um uniforme verde escuro impecável e dragonas douradas, moveu-se com graça praticada para abrir a porta de Ricardo antes que este se apercebesse de que tinham chegado. Bem-vindo ao grande palácio de Belém, senhor Azevedo, disse o porteiro com um murmúrio deferente. Ele reconhecia Ricardo, ou pelo menos reconhecia o carro e o fato.
Isso era tudo o que importava. Ricardo saiu para o passeio de granito, sentindo a familiar sensação de chegada que acompanhava o entrar num estabelecimento assim. Este era o seu habitat natural. Não era um hóspede. Era um membro da classe de pessoas para quem lugares como este foram construídos. Sarah emergiu do outro lado, com os olhos arregalados, enquanto contemplava a fachada do hotel, uma obra-prima da arquitetura Beaux-Arts, tudo em talhes de calcário, grandes arcos e colunas imponentes. Pareceu momentaneamente esmagada, uma rapariga da província na terra dos gigantes. Ricardo achou-o enternecedor. Ele pegou no braço dela, o seu toque firme e tranquilizador. Tenta parecer que pertences aqui, querida, sussurrou com um sorriso condescendente. A breve insegurança dela desvaneceu-se, substituída por um brilho determinado nos seus olhos. Ela levantou o queixo, apertou o braço dele e juntos caminharam através das portas giratórias de bronze. O hall era impressionante. Era uma catedral de riqueza. O teto elevava-se a 3 andares, adornado com um magnífico fresco de deuses clássicos a vadear nas nuvens. Um colossal lustre de cristal que se dizia ter sido resgatado de um palácio francês pendia no centro, a projetar uma quente luz dourada sobre tudo. Os pisos eram um tabuleiro de xadrez de mármore italiano, polido até brilhar como um espelho. O ar era denso, com um aroma de lírios frescos e dinheiro antigo. Os sons abafados de conversas tranquilas, o tilintar distante de copos do bar do hall e as suaves notas de um pianista ao vivo criavam uma sinfonia de tranquilidade refinada. Ricardo caminhou com confiança na direção da recepção, um longo e imponente balcão de mogno polido. Uma mulher com um elegante coque e um sorriso acolhedor prestou-lhes imediatamente toda a sua atenção. Boa tarde, senhor. Bem-vindo ao Grande Palácio de Belém. Ricardo Azevedo anunciou, colocando o seu cartão American Express Centurion preto sobre o balcão. Tem uma reserva para a suíte presidencial. O sorriso profissional da recepcionista não vacilou, mas Ricardo viu um vislumbre de maior respeito nos seus olhos. A suíte presidencial não era apenas um quarto, era uma declaração. Estava reservada para a realeza, chefes de Estado e titãs da indústria. Claro, senhor Azevedo, estávamos à sua espera, disse, os seus dedos a dançarem sobre o teclado. Está tudo em ordem. A sua bagagem será subida de imediato. Também tomamos a liberdade de gelar uma garrafa de Dom Pérignon 2008 para a sua chegada. Excelente! Disse Ricardo, um aceno displicente, a sua única demonstração de apreço. Voltou-se para Sarah, que estava a fazer o seu melhor para parecer indiferente, mas não conseguia esconder o seu entusiasmo. Estava subtilmente a tirar uma foto do lustre com o telemóvel. Ele baixou-lhe suavemente a mão. Sem fotos, querida, murmurou-lhe. É vulgar, tu não és uma turista. Ela corou ligeiramente, mas guardou o telemóvel. Certo, desculpa, é que... É incrível. Um botones, um homem mais velho com as costas perfeitamente direitas e um ar discreto, apareceu ao lado deles. Se faz favor, senhor Azevedo, se me seguirem, acompanho-vos à vossa suíte. Seguiram o Botones através do hall. O elevador era uma caixa de joias com painéis de madeira e um luxuoso banco de veludo. Enquanto subia suavemente, o Botones falou em voz baixa e respeitosa. A suíte presidencial está localizada no piso da cobertura, senhor. Tem a sua própria chave de elevador privada, para absoluta discrição. Entregou a Ricardo um pesado cartão-chave banhado a ouro. Terá um mordomo dedicado, o senhor Matias, ao seu serviço 24 horas por dia,
Ele já o está à espera lá em cima. Muito bem, replicou Ricardo, o seu tom cortante. As portas do elevador abriram-se diretamente para um hall privado. Portas duplas de madeira escura e rica erguiam-se à frente deles. O Botones abriu-as e fez-se a um lado com um floreado. A suíte era ainda mais espetacular do que Ricardo tinha imaginado. Era menos um quarto de hotel e mais um extenso apartamento na cobertura. A sala de estar tinha janelas do chão ao teto a oferecer uma vista panorâmica de 180 graus do horizonte da cidade e do Parque Eduardo VII. Um piano de cauda erguia-se num canto, um bar completamente abastecido noutro. O mobiliário era uma mistura de peças antigas e modernas de designer, todas estofadas em veludos e sedas em tons de creme, ouro e azul real. Sara deixou escapar um ofego, largando o braço de Ricardo e a girar no centro da sala. Ricardo, isto é maior do que todo o meu prédio de apartamentos. Ele riu, um som rico e autossatisfeito. Isto, querida, é como vive a outra metade. Não, espera. Isto é como vive o outro 1%. O Botones deu-lhes um breve passeio pela sala de jantar formal, o escritório, o quarto principal, com a sua cama de dossel, e uma casa de banho que era um santuário de mármore, completa com sauna e uma banheira de hidromassagem com vista para a cidade. Depois de o Botones ter sido recompensado generosamente com uma gorjeta e se ter retirado, Ricardo caminhou na direção do bar e serviu 2 taças da garrafa de Dom Perignon gelada. Entregou uma a Sara, que estava parada junto à vasta janela, hipnotizada pela vista. Um brinde? Disse, a bater a sua taça contra a dela. A um fim de semana perfeito. Por nós, replicou ela, com os olhos a brilhar de adoração. Beberam o champanhe caro. Ricardo sentiu-se invencível. Tudo era perfeito. Cada detalhe tinha sido gerido, cada contingência planeada. Nesta suíte, bem alto sobre o mundo, ele era intocável. Tinha compartimentado com sucesso a sua vida. A esposa dócil na cobertura da avenida. A amante emocionante neste palácio no céu. Ele acreditava que tinha um controle total do seu universo, um mestre marionetista, a puxar todos os cordéis certos. Não tinha como saber que um desses cordéis, um fio que ele tinha considerado cortado e esquecido há muito tempo, estava ligado aos alicerces do próprio edifício em que estava parado. Recomendamos que não percas o clímax. Achas que Ricardo devia ter desconfiado ao escolher o hotel mais emblemático da cidade? Comenta se a arrogância cega o poder. A semente da dúvida e o monograma. O primeiro dia foi um borrão de perfeição hedonista. Pediram serviço de quartos de um menu que parecia não ter limites. Descansaram em roupões de felpa e fizeram uso completo das luxuosas comodidades da suíte. Ricardo sentiu uma profunda sensação de satisfação. Ele tinha ganho isto, o estresse dos negócios de milhares de milhões de euros e as flutuações do mercado derreteu-se perante tal conforto absoluto. Naquela noite jantaram no restaurante Aurora, o restaurante 3 estrelas Michelin do hotel. O maître cumprimentou Ricardo pelo seu nome, sentando-os na melhor mesa da casa, uma cabine isolada com vista para o jardim privado do restaurante. A comida foi uma performance elaborada de arte culinária. Prato após prato chegou, cada um mais requintado do que o anterior. Ricardo pediu uma garrafa de Chateau Margaux, que custava mais do que a renda mensal de Sara, e saboreou a forma como os olhos dela se arregalaram quando ele lhe disse o preço. Estava a exibir o seu poder para ela, e ela era a audiência perfeita. Durante toda a noite,
Ele deliciou-a com histórias dos seus triunfos corporativos, de negócios que tinha fechado e de rivais que tinha esmagado. Ele pintou-se a si mesmo como um titã moderno, e ela o viu com atenção extasiada, a mão dela a pousar na coxa dele, por baixo da mesa. Sentiu-se mais potente, mais vivo, do que se tinha sentido em anos. Esta era a validação que ele ansiava, a adoração que a sua esposa Virgínia nunca lhe tinha proporcionado totalmente. A admiração de Virgínia sempre tinha sido tranquila, discreta. Era a aprovação serena de uma parceira, não a adoração ofegante de uma devota. Na manhã seguinte, Ricardo acordou tarde. Sara ainda estava a dormir. Saiu da cama a sentir-se descansado e contente. Decidiu tomar um banho de vapor na casa de banho de mármore antes de pedir o pequeno almoço. Ao sair do duche de vapor, procurou um dos roupões de banho grossos e pesados que pendiam num toalheiro aquecido. Era incrivelmente suave, feito do algodão egípcio mais fino. Vestiu-o e apertou o cinto, os seus olhos a examinarem o seu reflexo no espelho anti-embaciamento. Foi então que reparou. Na lapela do roupão, bordado num subtil e elegante fio prateado, havia um monograma. Era um D entrelaçado com um V. Franziu a testa, traçando as letras com o dedo. VD. O que significava? Lembrou-se vagamente do nome do gerente do hotel. Talvez fosse o apelido do fundador, Visconde Duarte. Talvez fosse para o Visconde Duarte, um adorno para a família fundadora do hotel. Parecia plausível. Este hotel estava impregnado da tradição europeia do velho mundo. Ainda assim, era um detalhe estranho e específico. Encolheu os ombros. Era apenas um monograma. Caminhou de regresso à suíte principal com o roupão apertado e chamou o seu mordomo, o senhor Matias, para lhe preparar o pequeno almoço. Enquanto esperava, os seus olhos vaguearam pelo quarto, agora a notar os detalhes mais pequenos que tinha perdido no seu espanto inicial. Reparou no papel de carta sobre a secretária de Mogno. Cartolina pesada, cor creme. Pegou numa folha. No canto superior, gravadas com a mesma caligrafia elegante do monograma, estavam as iniciais entrelaçadas. VD. Uma vaga, inidentificável inquietação começou a agitar-se no fundo do seu estômago. Era como ouvir uma nota desafinada numa sinfonia que de outra forma seria perfeita. Quando o senhor Matias chegou com um carrinho carregado com o seu pequeno almoço, salmão fumado, ovos mexidos com trufa, pastelaria fresca e bules de café prateados, Ricardo decidiu perguntar. Senhor Matias, começou a tentar soar casual. Eu estava a admirar a marca do hotel. Estas iniciais, disse apontando para o papel de carta. VD. É para o fundador do hotel? O mordomo, um homem cujo rosto era uma máscara de discrição profissional, parou por uma fração de segundo. O monograma representa a propriedade, senhor. Tem sido a marca do hotel há muito tempo. A resposta foi educada, profissional, e não lhe disse absolutamente nada. No entanto, a ligeira hesitação não passou despercebida a Ricardo. Ele era um homem que lia as pessoas para ganhar a vida, que conseguia detetar um bluff do outro lado de uma mesa da administração. O mordomo estava a ser evasivo. Já percebo, disse Ricardo, deixando cair o assunto, mas não conseguia deixá-lo ir. Enquanto tomava o pequeno almoço, as letras ressoavam na sua mente. A familiaridade era exasperante. Fazia-lhe cócegas na ponta da sua memória, um nome ou um lugar que não conseguia fixar. Pensou em Virgínia. O seu apelido de solteira era Dias. Não, Duarte. Não, Vieira Duarte. V.D. O pensamento atingiu-o com a força de um impacto físico. Lançou a chávena de café com um estrondo. Não podia ser.
Era uma coincidência absurda. A família dela tinha sido rica, sim, mas tinham perdido a maior parte da sua fortuna há gerações. O pai dela, Dom Manuel Vieira, tinha sido um homem tranquilo, sem pretensões, que tinha falecido há uma década, deixando a Virgínia uma herança modesta, que Ricardo, claro, tinha absorvido na sua própria carteira e gerido para ela. Lembrou-se de Dom Manuel como um cavalheiro de uma era passada, sempre a falar de padrões e legado, mas aparentemente possuindo pouca substância real. Ele tinha sido dono de alguns pequenos hotéis boutique, lembrou-se Ricardo, mas nada na escala do grande palácio de Belém. Não era impossível, um salto de lógica ridículo e paranoico. Deve haver centenas de nomes que se encaixam nessas iniciais. Vaz Diniz, Vasco Delgado, Vieira Diniz, todos muito mais prováveis. Olhou para Sara, que estava felizmente a tirar uma foto do seu prato de pequeno almoço, esteticamente arranjado para suas redes sociais. Ela estava alheia ao seu tormento interno. "Tudo bem, Ricardo? Pareces que viste um fantasma", disse ela, finalmente levantando o olhar do telemóvel. "Bem", espetou, o seu tom mais brusco do que pretendia. Só a pensar nos mercados. Forçou-se a relaxar. Estava a ser um idiota. Estava no pináculo de um fim de semana perfeito. E estava a deixar que um estúpido monograma o assustasse. Ele era Ricardo Azevedo. Ele tinha o controlo. Este era o seu mundo, o seu hotel, o seu fim de semana. As iniciais eram uma coincidência, nada mais. Mas durante o resto do dia não conseguiu sacudir a sensação de mal-estar. Começou a ver o monograma por todo o lado. Nas minúsculas pinças de açúcar prateadas, no menu encadernado em couro para o serviço de quartos, no canto dos guardanapos de linho. Cada vez que o via, a imagem do rosto calmo e sereno da sua esposa passava-lhe pela mente. A mulher que ele pensava conhecer tão bem, a mulher que ele tinha despedido como simples e previsível. A gaiola dourada que ele tinha construído para ela, de repente, parecia menos uma prisão e mais uma fortaleza, uma na qual ele nunca se tinha dado ao trabalho de olhar para dentro. A ideia inquietante infiltrou-se sem ser convidada. E se ele não conhecesse a sua esposa de todo? A execução pública no Aurora. Para a sua última noite, Ricardo tinha planeado recriar a magia da primeira. Fez outra reserva no restaurante Aurora, desta vez a solicitar o menu de degustação do chefe, com o emparelhamento de vinhos premium. Estava determinado a sacudir a estranha paranoia que se tinha agarrado a ele desde a manhã. Afogaria o seu mal-estar num Bordeaux vintage e reafirmaria o seu controlo. Ele e Sara vestiram-se. Ele vestia um fato escuro feito à medida e Sara um deslumbrante vestido vermelho sem costas que ele lhe tinha comprado. Enquanto estavam parados em frente ao espelho, sentiu uma sensação de tranquilidade. Pareciam um casal poderoso, pertenciam ali. O monograma era um fantasma, um produto de uma imaginação sobrecarregada. Desceram para o restaurante. O elevador privado entregou-os mais uma vez ao mundo da elegância silenciosa. O maître, um polido francês chamado Jean-Luc, cumprimentou-os com um sorriso ainda mais caloroso do que na noite anterior. "Senhor Azevedo, um prazer recebê-lo de novo. A sua mesa está pronta. O chefe está muito entusiasmado por lhe apresentar o menu desta noite." Foram levados para a mesma cabine isolada. Ricardo afundou-se no luxuoso veludo. O ambiente familiar a confortá-lo. Pediu uma garrafa de champanhe Krug para começar, um gesto de celebração
destinado a banir a última das suas tolas ansiedades. Sabes, disse Sara, inclinando-se para a frente e pondo a mão sobre a dele. Este foi o fim de semana mais incrível da minha vida. Sinto-me como uma princesa. Tu mereces, disse Ricardo a recuperar a sua confiança. Estava a ser ridículo. Esta era a sua vida. Ele fez com que isto acontecesse. Os primeiros pratos foram sublimes. Uma ostra delicada, vichyssoise, seguido de vieiras seladas com uma espuma cítrica. A conversa era leve e o riso de Sara era como música a dissipar as suas últimas preocupações. Estava prestes a levantar a sua taça para brindar ao seu futuro quando notou uma mudança subtil na atmosfera do restaurante. Uma energia tranquila, uma onda de tensão espalhava-se da entrada. O pessoal, geralmente o retrato da calma profissional, parecia estar um pouco mais ereto. Jean-Luc, o maître d', estava a conferenciar em tom baixo e urgente com um homem de fato escuro que tinha um auricular de segurança. Parece que chega algum convidado importante, comentou a Sara. Um momento depois, Jean-Luc começou a mover-se na direção da mesa deles. A sua expressão, uma máscara cuidadosamente construída de desculpa e deferência, parecia profundamente desconfortável. Senhor Azevedo, começou a sua voz baixa, as minhas mais sinceras desculpas por esta interrupção. Há algum problema? Perguntou Ricardo com um toque de irritação na sua voz. Antes que Jean-Luc pudesse responder, a fonte da comoção tornou-se clara. Um pequeno grupo de pessoas tinha entrado no restaurante e agora estavam parados perto da entrada a examinar a sala. À frente do grupo estava uma mulher. O sangue de Ricardo gelou. A taça de champanhe na sua mão pareceu subitamente pesada, os seus dedos dormentes. Era Virgínia. Ela não era a Virgínia que ele tinha deixado em casa, a mulher de cardigans de cachemira e pérolas sensatas. Esta era uma criatura totalmente diferente. Ela usava um fato de poder azul marinho, profundo e deslumbrante, que acentuava a sua figura alta e esguia. O seu cabelo, geralmente num coque suave, estava penteado num corte liso e severo, que emoldurava um rosto com uma expressão de calma gelada e autoridade absoluta. A sua única joia era um par de grandes brincos de diamantes que brilhavam como lascas de gelo. Estava ladeada por 2 homens. Um era um cavalheiro mais velho e distinto com cabelo prateado e olhos perspicazes. Um homem que Ricardo reconheceu com um sobressalto de horror. Dr. Antônio Guedes, o lendário e notoriamente implacável advogado corporativo que tinha sido um amigo próximo do pai de Virgínia. O outro era o gerente-geral do hotel, um homem que Ricardo reconheceu das fotos no folheto do hotel. Eles pararam ligeiramente atrás dela, como tenentes leais a atenderem o seu general. Sara, a seguir o olhar congelado de Ricardo, virou-se. Ricardo, quem é? Conheces? Sussurrou com a testa franzida e confusa. Ela parece um pouco a tua... A sua voz esmoreceu quando a realidade da situação começou a tornar-se clara. Os olhos de Virgínia percorreram a sala, calmos e metódicos, antes de aterrissarem diretamente na mesa deles. Não havia choque no seu olhar, nenhuma surpresa. Havia apenas um reconhecimento frio e deliberado. Era o olhar de um predador que finalmente tinha localizado a sua presa. Todo o restaurante tinha ficado em silêncio. Os comensais ficaram congelados. O único som era o suave tilintar dos saltos de Virgínia no chão de mármore enquanto ela começava a caminhar na direção deles. Foi a caminhada mais longa da vida de Ricardo. Cada passo ressoou no silêncio cavernoso, um rufar de tambor a marcar os segundos,
até que o seu mundo colapsasse. A sua mente acelerou, a tentar formular uma mentira, uma explicação, uma rota de fuga. Mas não havia nenhuma. As paredes, cuidadosamente construídas da sua vida dupla, não estavam apenas a rachar. Estavam a vaporizar-se perante os seus próprios olhos. Olhou para Sarah, cujo rosto tinha ficado pálido, o seu sorriso de batom vermelho congelado numa careta de terror. Olhou para os outros comensais, os seus rostos, uma mistura de curiosidade e pena. E depois olhou de novo para a sua esposa, que agora estava a apenas alguns metros de distância. Nos olhos dela ele não viu a esposa magoada que ele poderia ter esperado. Viu uma estranha. Viu uma rainha que tinha vindo reclamar o seu trono, e soube com uma certeza que o gelou até aos ossos, que ele não passava de um intruso no reino dela. Virgínia parou na mesa deles. Não olhou para Sarah. Todo o seu foco, frio e indiviso, estava em Ricardo. O aroma do seu perfume, uma fragrância subtil e dispendiosa que ele não sentia nela há anos, alcançou-o. Era afiado e limpo como o ar invernal. Ricardo, disse ela. A sua voz estava perfeitamente nivelada, desprovida de qualquer emoção. Era a voz que ela usava ao dar instruções ao pessoal. Tranquila e final. Acho que estás no meu lugar. A declaração flutuou no ar, uma obra-prima de duplo sentido. Ricardo olhou para ela fixamente, com a boca seca. Sentiu 100 pares de olhos sobre ele. A persona cuidadosamente curada de Ricardo Azevedo, o mestre do universo, estava a estilhaçar-se como vidro barato. O quê? O que é que estás aqui a fazer? Pensei que estivesses em Cascais, a gala de beneficência. Um pequeno sorriso sem humor tocou os seus lábios. Cancelei. Algo mais importante exigiu a minha atenção. O seu olhar finalmente virou-se para Sarah, um olhar rápido e desdenhoso que apanhou o vestido caro e a expressão aterrorizada. Olhou para ela não como uma rival, mas como se olha para um móvel que estava fora do lugar. E vejo que trouxeste uma convidada. Sarah encolheu-se no seu assento, a olhar para Ricardo com olhos suplicantes e aterrorizados. Abriu a boca para dizer algo, mas não saíram palavras. Virgínia voltou a sua atenção para Ricardo. Devo dizer, Ricardo, estou impressionada. A suíte presidencial, o Aurora, tens gostos caros. É um consolo saber que aprecias o negócio de família. As palavras atingiram-no como um golpe físico, ligando os pontos terríveis que o tinham estado a atormentar o dia todo. O monograma VD Virgínia Duarte. Eu não percebo, conseguiu dizer, embora a verdade estivesse a embater nele com a força de um tsunami. Permite-me esclarecer, disse Virgínia, a sua voz a descer ligeiramente, a tornar-se ainda mais precisa. Cada palavra, uma lâmina cuidadosamente afiada. O meu pai, Manuel Vieira Duarte, fundou o Grupo Hoteleiro Duarte há 60 anos. O seu primeiro hotel foi uma pequena pensão no campo, mas ele era um homem brilhante. Construiu um império, peça por peça, com as suas próprias mãos. O grande Palácio de Belém foi a sua obra-prima, a sua joia da coroa. Quando ele morreu, deixou-me toda a sua participação maioritária. Tudo a mim. Fez uma pausa, deixando que a informação fosse assimilada. Todo o restaurante estava a ouvir, cativado pelo drama da vida real que se desenrolava perante eles. Durante 10 anos, continuou, permiti que um conselho de administração escolhido pessoalmente pelo meu pai gerisse as operações diárias da empresa. Preferia uma vida tranquila, queria criar os meus filhos, queria ser uma esposa. Confiei que o mundo que o meu pai construiu estava em boas mãos.
e confiei no meu marido. Os seus olhos cravaram-se nele, e pela primeira vez ele viu um vislumbre da imensa dor que ele lhe tinha causado. Mas foi imediatamente suprimido, substituído por uma vontade de aço temperado. Mas recentemente decidi que era a altura de assumir um papel mais ativo. Desde a passada segunda-feira, na reunião anual de acionistas, dissolvi o conselho de administração e assumi a minha posição legítima. Eu sou a única presidente em funções do grupo hoteleiro Duarte, que é dono deste hotel, e de mais 117 em todo o mundo. O monograma que tens estado a ver por todo o lado não significa Visconde Duarte, significa Virgínia Duarte. Bem-vindo ao meu hotel, Ricardo. O silêncio na sala foi absoluto. Ricardo sentiu o sangue a escoar do seu rosto. Ele não era um rei num território conquistado. Era um tolo que tinha dado uma festa na cova do leão sem saber que a leoa estava em casa. Virgínia, em seguida, dirigiu o seu olhar de aço para Sara. Menina Mendes, não é? A senhora é analista na Azevedo em Capitais, creio. Dormir com um diretor sênior, o seu superior direto, é uma violação flagrante da cláusula de ética da sua empresa, para não mencionar um grave erro de julgamento. Considere o seu emprego rescindido. O Dr. Antônio Guedes já contactou o chefe de recursos humanos da sua empresa e a vossa administração. Eu não me incomodaria em ir ao escritório na segunda-feira. Sara deixou escapar um pequeno e engasgado suspiro. O seu fim de semana de sonho tinha se tornado um pesadelo que terminava com a sua carreira. Finalmente, Virgínia voltou-se para o homem com quem tinha sido casada durante 15 anos. Quanto a ti, Ricardo, as nossas contas bancárias conjuntas, que contêm os fundos fiduciários da minha família, que tão generosamente te ofereceste para gerir para mim, foram congeladas. As fechaduras da cobertura da Avenida da Liberdade foram trocadas. Os teus pertences estão a ser embalados enquanto falamos e serão enviados para o teu escritório. Não te des ao trabalho de ir para casa. Já não és bem-vindo lá. Tirou um único documento da sua mala de mão, colocando-o na mesa entre o prato de Ricardo e a sua taça de vinho. Estes são papéis de divórcio redigidos pelo Dr. Guedes. Os meus termos não são negociáveis. Descobrirás que tenho documentado meticulosamente as tuas indiscrições durante os últimos 3 anos. Tu assinarás isto, sairás com nada mais do que a roupa que tens vestida, e nunca mais verás os nossos filhos sem o meu consentimento expresso e supervisionado. Se lutares contra mim, usarei todo o peso dos meus recursos para destruir não só a tua carreira, mas o teu próprio nome. Vou garantir que o nome Azevedo seja sinônimo de humilhação e fracasso em todos os círculos financeiros do mundo. Expliquei-me claramente? Ricardo só conseguiu olhar para ela sem palavras. A mulher que ele tinha condescendido, subestimado e despedido como um objeto decorativo, acabava de desmantelar sistematicamente toda a sua vida em menos de 3 minutos, num fórum público, com a fria precisão de um cirurgião. Dito isto, ela deu meia volta. Jean-Luc, disse ela ao maître-d' que estava por perto, pálido e rígido. Por favor, certifique-se de que a convidada do Sr. Azevedo seja escoltada para fora das instalações e apresente ao Sr. Azevedo a conta da sua estadia, completa. Ele pagará com o seu cartão pessoal. Deu a Ricardo um último olhar demorado. Era um olhar de finalidade de um capítulo antigo que se fechava e um novo que começava. Não havia ódio nele, apenas uma profunda e assustadora indiferença. Depois, ladeada pelo seu advogado e pelo gerente do hotel, a presidente Virgínia Duarte virou-se e saiu do restaurante.
a sua postura perfeita, o seu controlo absoluto, deixando para trás as ruínas fumegantes da vida que acabava de incinerar, a humilhação final e a queda. Durante um longo momento após a partida de Virginia, Ricardo permaneceu congelado, uma estátua de choque e humilhação. O silêncio no restaurante foi finalmente quebrado por um soluço engasgado de Sarah. Ela empurrou a cadeira para trás, o seu rosto um desastre de rímel escorrido e incredulidade. O meu emprego, sussurrou a olhar para Ricardo como se o estivesse a ver pela primeira vez. Não como um titã da indústria, mas como o arquiteto da sua ruína. Eu disse que estava tudo sob controle, balbuciou ele, sentindo as palavras como cinza na sua boca. 2 guardas de segurança discretos, mas firmes, materializaram-se na sua mesa. Jean-Luc, o maître d', aproximou-se, o seu rosto uma máscara de arrependimento profissional. Menina, disse ele suavemente a Sarah, se faz favor de nos acompanhar. Sarah olhou selvaticamente dos guardas para Ricardo, mas ele não ofereceu ajuda. Ele nem sequer conseguia olhar para ela nos olhos. Humilhada, agarrou a sua pequena mala de mão e deixou-se guiar, o seu vestido vermelho uma mancha de vergonha contra os tons suaves do restaurante. No momento em que ela saiu, Jean-Luc colocou uma pasta de faturas encadernada em couro sobre a mesa. A sua conta, Sr. Azevedo. Ricardo olhou para ela fixamente. Abriu-a entorpecido. O valor interior era astronômico. A suíte, o serviço de quartos, os vinhos vintage, os menus de degustação do chefe. Era uma quantia que faria a maioria das pessoas ofegar, mas para ele devia ter sido trivial. Tirou a carteira, as suas mãos a tremer ligeiramente. Entregou a Jean-Luc o American Express preto. Aqui, o maître d' regressou 1 minuto depois, a sua expressão ainda mais dolorida. As minhas desculpas, Sr. Azevedo. O cartão foi recusado. O quê? Zombou Ricardo. Isso é impossível. Passe-o de novo. Fizemos, meu senhor, 3 vezes. Parece que a conta foi suspensa. Claro. As contas conjuntas. Virginia não só as tinha congelado, provavelmente tinha cancelado os seus cartões suplementares. Procurou às apalpadelas outro cartão, um Visa corporativo. Tente este. Jean-Luc regressou de novo, abanando ligeiramente a cabeça. Também recusado, senhor. O sangue subiu ao rosto de Ricardo. Os outros comensais já não fingiam não olhar. Os seus sussurros eram um zumbido baixo de julgamento. Ele já não era um deles. Era o entretenimento da noite. Isto é ridículo. Deve haver um erro, berrou Ricardo, a sua voz a subir. O gerente-geral, o mesmo homem que tinha ladeado Virginia, aproximou-se da mesa. O seu comportamento já não era indiferente. Era frio, oficial. Senhor Azevedo, talvez tenha outro método de pagamento. Se não, teremos de considerar isto um assunto de furto de serviços e envolver as autoridades. A ameaça pairou no ar, densa e sufocante. Ricardo Azevedo, um homem que movia milhares de milhões de euros antes do pequeno almoço, não conseguia pagar a conta do seu hotel. A humilhação era absoluta. Ele não tinha dinheiro, nem cartões que funcionassem. Estava encurralado. Antônio Guedes, o advogado de Virginia, reapareceu na borda da sala de jantar. Caminhou na direção do gerente, disse umas palavras tranquilas e depois dirigiu-se a Ricardo. Senhor Azevedo, disse Guedes, a sua voz como cascalho. A dona Virginia, ou seja, a senhora Duarte, ofereceu-se gentilmente para saldar a sua conta. Será deduzido de qualquer acordo mínimo que pudesse ter esperado no seu divórcio. Considere-o o presente final dela. Deslizou os papéis de divórcio mais perto de Ricardo.
Sugiro que assine isto. Agora, derrotado, Ricardo pegou na caneta. A sua assinatura, geralmente um traço ousado e seguro, foi um rabisco trêmulo e patético. Tinha sido completa e absolutamente superado. Agora, disse o gerente-geral, a sua voz dura, tem 10 minutos para recolher os seus pertences e desalojar as instalações. A segurança irá escoltá-lo. O passeio da vergonha do restaurante, através do grande hall e até o elevador, foi insuportável. Cada olhar de um hóspede, cada olhar de um membro do pessoal sentiu-se como um golpe físico. A deferência e o respeito tinham-se ido, substituídos pelo desprezo e pela fria indiferença. Na suíte, as suas coisas já tinham sido atiradas ao acaso para a sua mala por um mordomo com o rosto de pedra. 10 minutos depois, Ricardo Azevedo estava parado no passeio fora do grande palácio de Belém, o mesmo lugar onde tinha chegado a sentir-se como um rei. Apenas 24 horas antes, o porteiro que o tinha cumprimentado tão calorosamente agora olhava através dele. O seu Rolls Royce tinha desaparecido, rebocado, presumia ele. Uma vez que estava registrado em nome de Virgínia, começou a chuviscar, uma chuva fria e miserável. Ele tentou chamar um Uber, mas a sua aplicação estava ligada aos seus cartões cancelados. Ficou ali, um homem num fato de 1.000 euros com um telemóvel inútil e uma carteira vazia, enquanto táxis e limusinas passavam a toda a velocidade. Estava encalhado. Começou a caminhar o chuvisco a encharcar o seu casaco. Não tinha para onde ir. A sua casa já não era sua. O seu escritório seria um lugar de vergonha. Os seus amigos, ele sabia, ficariam do lado do poder e do dinheiro antigo. Ficariam do lado de Virgínia Duarte. A notícia desta espetacular humilhação viajaria pelos seus círculos à velocidade da luz. Encontrou um telefone público, uma relíquia de outra era, e usou as poucas moedas que tinha no bolso para ligar para o seu único aliado restante, um sócio júnior, na sua firma, chamado João. João, sou o Ricardo. Estou em apuros, um verdadeiro desastre. Tentou explicar, mas a sua história saiu como um balbuciar incoerente e em pânico. João ouviu e, quando Ricardo terminou, houve uma longa pausa. — Ricardo? — disse João com voz tensa. — Eu acabei de receber um e-mail da administração. É sobre ti. Estão a convocar uma reunião de emergência na segunda-feira de manhã. Ricardo, estão a invocar a cláusula de moralidade. O advogado da Virgínia enviou-lhes um dossiê completo. Fotos, extratos bancários, tudo. Vão despedir-te. O auscultador escorregou dos dedos dormentes de Ricardo a bater no metal da cabine telefônica. Acabou. Tudo. Numa única noite ele tinha perdido a sua esposa, os seus filhos, o seu lar, a sua amante, o seu emprego e a sua fortuna. Virgínia não só o tinha derrotado, como o tinha apagado. Olhou para a reluzente suíte da cobertura do grande palácio de Belém, um farol de poder bem alto na cidade. Ele tinha voado demasiado perto do sol, sem perceber que o sol era a sua esposa. E agora estava em queda livre, sem terra à vista. O amanhecer da rainha. 6 meses depois, o mundo tinha seguido em frente, e Ricardo Azevedo tinha ficado para trás. O nome que outrora inspirou respeito no mundo financeiro era agora um sussurro de aviso, uma história de fantasma contada aos jovens, sócios ambiciosos, sobre os perigos da soberba. Como Virgínia tinha prometido, a sua vitória não foi apenas uma derrota para ele. Foi um apagamento completo e total. A reunião da administração na Azevedo em Capitais tinha sido uma formalidade, uma execução clínica e rápida. O seu escritório foi desalojado antes que ele tivesse a oportunidade de processar o seu despedimento.
A cláusula de moralidade, uma peça de jargão corporativo a qual ele nunca tinha dado importância, tinha se tornado a guilhotina que o separou do trabalho da sua vida. A sua nova realidade era um manto sufocante de anonimato e fracasso. A cobertura na Avenida da Liberdade foi substituída por um terceiro andar sem elevador num bairro distante, um lugar que cheirava à umidade e à culinária dos seus vizinhos. As janelas do chão ao teto, que tinham oferecido vistas panorâmicas da cidade, eram agora um único painel manchado de sujidade que dava para uma parede de tijolo coberta de grafite. O silêncio da sua antiga vida, um silêncio de luxo refinado, foi substituído pelo ruído constante de sirenes, vizinhos a discutir e o gemido chocalhante do antigo radiador. Ele vendeu o Patek Philippe, depois os botões de punho, depois a coleção de arte de que tanto se orgulhava. Cada venda, uma pequena morte que lascava o homem que costumava ser, até que apenas restou uma casca oca. Agora ele trabalhava numa pequena firma de serviços financeiros sem rosto chamada Soluções Apex, um nome tão genérico que era insultuoso. O seu escritório de canto era um cubículo apertado sob o brilho de luzes fluorescentes a piscar. Ele, que outrora movia os mercados com um único telefonema, agora passava os seus dias a realizar entradas de dados e verificações de conformidade que outrora eram feitas pelos estagiários cujos nomes ele nunca se deu ao trabalho de aprender. O seu chefe era um homem 15 anos mais novo do que ele, um recém-licenciado ambicioso e presunçoso que tratava Ricardo com um desprezo mal disfarçado, plenamente consciente de quem ele costumava ser e a desfrutar da sua queda em desgraça. As suas noites eram o pior. O isolamento profundo era uma presença física no seu pequeno apartamento. Tinha tentado ligar para velhos amigos, os homens com quem tinha partilhado charutos e Scott de 100 anos. As chamadas ficaram sem resposta. Os poucos que atenderam foram breves e frios, a dar desculpas antes de terminarem rapidamente a conversa. Ele era um encargo, um leproso social. O seu novo apartamento era atormentado pelo fantasma da sua antiga vida, a autopiedade, um veneno que bebia todas as noites juntamente com uísque de prateleira inferior. Enquanto Ricardo se afundava no lodo da sua própria criação, Virgínia ascendia. Ao assumir o seu papel de presidente do grupo hoteleiro Duarte, ela não era apenas competente, era formidável. Os anos de observação tranquila, de ser subestimada e descartada, tinham-na forjado numa líder astuta e decisiva. Uma tarde, na sala de reuniões principal no andar de cima da Torre Duarte, ela estava a apresentar a sua proposta estrela, a Iniciativa Verde Duarte. Era um plano multimilionário, de uma década de duração, para tornar toda a cadeia hoteleira neutra em carbono, focando-se no aprovisionamento sustentável, energia renovável e investimento comunitário. Um membro do conselho com excesso de peso e cabelo prateado, chamado Gerardo Castelo, um remanescente da velha guarda e amigo do pai dela, pigarreou condescendentemente. Virgínia, com o devido respeito, este é um sentimento nobre, mas os números são idealistas. O investimento inicial irá reduzir as nossas margens de lucro durante anos. Os nossos acionistas esperam dividendos, não sinalização de virtude. Virgínia não se abalou. Encontrou o olhar dele com os seus olhos calmos e firmes. Obrigada, Gerardo. Valorizo a sua perspectiva tradicional. A palavra tradicional foi proferida com precisão cirúrgica, a fazê-la soar sinônimo de antiquada. Clicou num botão e o ecrã atrás dela encheu-se de gráficos complexos e projeções de dados. O que o senhor chama de sinalização de virtude, Gerardo, eu chamo de assegurar o futuro.
disse. A nossa demografia-chave, viajantes com menos de 40 anos com rendimentos disponíveis significativos, está cada vez mais a tomar decisões baseadas na ética corporativa e na sustentabilidade. Isto não é uma despesa. É um investimento na relevância da nossa marca para os próximos 50 anos. As minhas projeções mostram que, embora vejamos uma queda de 5% nos lucros líquidos durante os primeiros 18 meses, a imprensa positiva, o aumento da lealdade à marca e os incentivos fiscais do governo levarão a um crescimento projetado de 15% na cota de mercado dentro de 5 anos. Não seremos apenas uma marca de luxo, seremos a marca de luxo ética. Fez uma pausa, deixando que as suas palavras fossem assimiladas. O meu pai construiu esta empresa com base na qualidade e no legado. Este é o legado para o século XXI. A moção é mantida. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. Gerardo Castelo afundou-se de novo na sua cadeira, derrotado. Do canto, o doutor Antônio Guedes observou, com um raro sorriso de orgulho no seu rosto. A titã adormecida tinha realmente despertado. A sua nova vida não estava apenas na sala de reuniões. A cobertura da Avenida da Liberdade, outrora uma fria sala de exposições para o sucesso de Ricardo, tinha sido transformada. Agora era um lar cheio de calor e risos. Ela estava lá para os seus filhos, verdadeiramente presente pela primeira vez. Ajudava com os trabalhos de casa, assistia às peças escolares e tinha longas conversas sobre as suas esperanças e medos. Estava a descobrir a alegria nos momentos pequenos e reais que tinha perdido enquanto interpretava o papel da esposa corporativa perfeita. Não era apenas uma presidente, era uma mãe, uma líder, uma pessoa completa que finalmente vivia a sua própria vida nos seus próprios termos. Numa fresca tarde de outono, Ricardo caminhava para casa a partir da estação de metro, a gola do seu casaco fino levantada contra um vento cortante. A cidade que outrora parecia o seu reino, agora parecia alheia e hostil. Parou numa banca de jornais, o brilho das revistas um contraste gritante com o pavimento cinzento. E ali estava ela. O rosto dela estava na capa da Forbes Portugal. Era uma fotografia impressionante. Virgínia estava parada na varanda da suíte presidencial do Grande Palácio de Belém. A sua suíte. As luzes da cidade a cintilarem atrás dela como um tapete de diamantes aos seus pés. Olhou diretamente para a câmara, uma expressão de poder sereno e confiança inabalável no seu rosto. A manchete era uma coroação. Virgínia Duarte, a herdeira silenciosa, reinventa um império global. A sua mão tremeu enquanto pagava a revista. De volta ao silêncio opressor do seu apartamento, sentou-se sob o único candeeiro fraco e leu o artigo. Era uma hagiografia, um tributo brilhante a sua brilhantismo. Detalhava as suas iniciativas de sustentabilidade, as suas astutas aquisições de cadeias de hotéis boutique, o seu programa de participação nos lucros dos empregados. Citava rivais da indústria que expressavam a sua admiração relutante. Depois chegou à parte sobre a sua vida pessoal. Após um divórcio amigável do seu ex-marido, dizia, Duarte tem-se focado nos seus filhos e no seu papel como líder transformadora na indústria hoteleira, provando que um novo capítulo pode ser o mais gratificante. Divórcio amigável? As palavras provocaram um riso seco e áspero na sua garganta. Ele não era um vilão na história dela, nem sequer era uma nota de rodapé. Era um erro de digitação que tinha sido corrigido, um detalhe inconveniente completamente eliminado da narrativa. Deixou que a revista deslizasse dos seus dedos. Caiu no chão,
aterrando com o rosto triunfante de Virginia a olhar para ele. Ele nunca a tinha visto realmente. Tinha-a olhado todos os dias durante 15 anos e só tinha visto um reflexo do seu próprio sucesso, um belo acessório passivo. Tinha falhado em ver a mente perspicaz, o coração paciente e o núcleo de aço do arte que corria nas veias dela. Ele tinha pensado que era o senhor do seu universo, um sol à volta do qual tudo girava, mas só tinha sido uma lua menor a orbitar uma estrela. E tinha sido tolo o suficiente para pensar que a sua própria luz fraca era a fonte de todo o poder. Levantou-se e caminhou na direção da janela, a olhar para a parede de tijolo escura e implacável que era o seu horizonte. Imaginou-a parada no seu escritório no topo da Torre Duarte, a olhar para a extensão infinita e brilhante da cidade. Uma cidade que agora era dela para conquistar. Bem alto, um novo amanhecer tinha chegado para Virginia Duarte, brilhante e cheio de promessas. Para Ricardo Azevedo, que ficou na escuridão embaixo, era um anoitecer permanente e profundamente merecido. Ricardo Azevedo aprendeu a lição mais difícil de todas. A pessoa que mais subestimas pode ser a que tem todas as cartas. Ele viu a sua esposa como parte da decoração da sua vida perfeita, apenas para descobrir que ela era dona de todo o edifício. E ele não passava de um hóspede temporário que tinha ficado mais tempo do que devia. A história de Virginia é um lembrete poderoso de que a força nem sempre é barulhenta. Às vezes é a força tranquila e paciente que espera o momento perfeito para reclamar o seu poder. É um conto de justiça, empoderamento e as espetaculares consequências da traição. Se foste cativado pela incrível jornada de Virginia, de uma parceira silenciosa a uma presidente reinante, certifica-te de clicar nesse botão de gosto para mostrar o teu apoio. O que pensaste do impressionante desmoronamento de Ricardo? Conta-nos a tua opinião nos comentários. Partilha esta história com alguém que ame um conto de vingança épica e empoderamento. E o mais importante, se quiseres mais histórias apaixonantes como esta, não te esqueças de subscrever o nosso canal e clicar no sino de notificações para que nunca percas uma atualização. Obrigado por ouvires.